Fala galera, aqui é Viver Dividendos. Vamos trocar uma ideia aqui hoje sobre BDC, é Business Development Company. É uma classe de ativo que a gente tem na Bolsa de Valores americana e eu vou explicar para vocês aqui o que vem a ser uma BDC e como que a gente pode conseguir ganhar dinheiro, lucrar com as BDCs. Eu falei aqui na nossa série que eu estou fazendo, né, sobre primeiros passos para se viver de dividendos, né? E aqui nessa série teve um tópico que eu falei especificamente sobre diversificação. Até que eu comentei assim, qual a quantidade ideal de ações que você tem que ter e tal. Nesse nosso post sobre diversificação, eu comento a importância da gente não só diversificar em quantidades de ativos diferentes, como em classes de ativos diferentes, né? E aí meio que você tem que tentar encontrar algumas classes que se enquadrem melhor com o seu perfil de investimento. Dá uma olhada nesse vídeo sobre diversificação que eu mostrei para vocês, que vocês vão entender um pouco melhor sobre esse assunto, né? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre essas BDCs. Elas são uma classe, vamos dizer assim, de certa forma recente lá na Bolsa de Valores, né? A gente tem um artigo aqui no nosso blog que a gente escreveu, assim, vamos dizer, a forma de texto, né, para explicar para vocês, e a gente vai discutir isso aqui agora, mas a BDC ela é uma abreviatura de Business Development Companies. Elas são empresas que são focadas em, vamos dizer, investir, né, em pequenos negócios, né? A característica dela é exatamente essa. E elas são uma boa geração de renda para quem quer viver de dividendos, quem quer construir uma carteira de renda passiva. A BDC pode ser interessante. E aí a gente vai se aprofundar aqui sobre esse assunto, mas antes da gente entrar a fundo aqui nesse tema, né? Deixa eu só explicar para quem não me conhece, eu sou o Viver Dividendos, esse blog que vocês estão vendo aqui, ó, viverdividendos.org. A gente tem muito material aqui sobre Bolsa de Valores, né? Em vários aspectos, a gente não fala só de BDC aqui, né? A gente fala de REIT, a gente fala de seguradora, a gente fala de banco, a gente fala de vários outros investimentos, trader de valor, tem muito conteúdo aqui, a gente tem carteiras específicas, inclusive eu vou construir a minha carteira de BDC, estou começando com esse vídeo aqui introdutório para vocês entenderem o que é uma BDC, né? Vou trabalhar ali mais outros aspectos ali da análise da BDC, vou fazer depois um post explicando como analisar essas BDCs, mas aí vai ficar para as próximas etapas, a gente vai lançando ao longo dos próximos meses. E aqui vocês estão vendo uma carteira pública, né, de ações que eu tenho lá na Bolsa de Valores, a gente tem uma carteira de REIT e uma carteira de trader de valor. Eu vou incluir aqui uma carteira de BDC, eu vou construir uma carteira com algumas BDCs, quero destinar um percentual do meu patrimônio, você vê que ó, eu estou razoavelmente diversificado aqui em classes de ativos aqui, diferentes e tal, setores diferentes. Então, quanto mais você conseguir se diversificar, mais protegido você vai ficar. Não fica com aquela ideia do Warren Buffett, que você leu aquele livro que o Warren Buffett escreveu em 1910, naquela época lá que ele estava começando, que ele falava lá, não, você não tem que concentrar em poucas empresas. Se você for ver a Berkshire hoje, cara, ela tem mais de 100 empresas lá, se duvidar, no seu portfólio. Então, você precisa diversificar. Ao longo do tempo, ele foi entendendo que a diversificação salva você dos seus erros, né? Porque uma hora ou outra, como investidor, você vai errar. A mesmo o próprio Warren Buffett aí, que a gente tem de exemplo como sendo um dos maiores investidores de renda passiva no momento, né? Ele cometeu erros. Imagina se ele não tivesse diversificado, o patrimônio dele tinha secado. Então é importante você ter essa diversificação, e a BDC ela vai entrar para complementar mais ainda, reforçar esse nosso time de tipos de ativo aqui. E aí você vai acompanhando a gente, que você vai ficar meio que por dentro, né, dessas novidades e conhecer um pouco melhor desse tipo de ativo, né? E aqui no blog a gente tem bastante conteúdo sobre esses materiais, né? Então, para quem não conhece, segue lá, se inscreve aí no nosso canal, e já estamos aí com 29 milhões de pessoas acompanhando o nosso blog lá. Esse número vem crescendo e a gente vai ajudar vocês aqui a buscarem a sua independência financeira, assim como eu estou na minha trajetória ali, que vem sendo narrada aqui no meu blog, né? Bom, vamos lá. O que é uma BDC, né? Ela, de forma resumida, assim, bem simplista, né? Ela é como se fosse um banco. Não é bem um banco, né? Porque vamos imaginar que você tem um pequeno negócio e aí, cara, para tu conseguir uma grana com o banco é muito complicado, né? Você tem uma startup ali que está começando e tal, o banco ele exige muita informação, muito criterioso para poder emprestar esse dinheiro e tal. Então, acaba complicando para o cara que está começando. E aí o mercado, essas BDCs, elas entraram
em operação assim, né, em 1980. São fundos, né? Imagina que você tem ali vários fundos e esses fundos eles se reúnem, tem uma grana lá, cada um com a sua grana, e emprestam esse dinheiro para essas empresas. Obviamente, eles fazem uma análise ali de crédito para ver se esse cara tem condições de pagar, fica geralmente atrelado ao patrimônio dessas empresas e por aí vai. Mas, de modo geral, eles juntavam essa grana e emprestavam para a pessoa, recebiam juros em cima daquilo, né? Ou às vezes o fundo ia lá e comprava uma parte da empresa, né? Então, não vou te prestar o dinheiro não, mas eu vou entrar com uma grana aqui e vou me tornar sócio do seu negócio. Lá na frente, quando o seu negócio explodir, eu vou vender essa minha participação. Isso é mais ou menos um fundo de investimento aí tradicional que a gente conhece, né? E aí, em 2000, né, eles começaram a se popularizar na Bolsa de Valores, esses fundos, e tem uns 20 anos, mais ou menos, do tempo que eles começaram a se popularizar para cá, que o mercado começou a conhecer melhor as BDCs, né? E as BDCs, elas são um grupo de pessoas, né? Que aí se você compra uma parte de uma BDC, você passa a se tornar membro desse grupo de pessoas ali daquela BDC que vai emprestar o seu patrimônio para outras empresas que estejam buscando capital para poder investir. A característica é que a BDC ela não pode emprestar capital para grandes empresas. Isso aí é até uma determinação lá da própria lei, lá na formação das BDCs, né? Então, 70% dos investimentos da BDC tem que estar em empresas de 250 milhões de valor de mercado, né? Então são relativamente empresas pequenas para o patamar americano, né? 250 milhões já é uma empresa gigante aqui no Brasil, mas 250 milhões nos Estados Unidos já é uma empresa de um nível pequeno, né? E aí meio que, se você for observar, né, essas BDCs, elas investem em empresas pequenas e emprestam dinheiro sempre para empresas pequenas, né? Então, a gente tem, assim, 3 características, vamos colocar aqui dessa forma, que as BDCs, elas costumam trabalhar, né? Ou elas vão trabalhar buscando uma valorização do patrimônio, que é aquela questão que eu te falei, poxa, beleza, eu não vou te emprestar o dinheiro não, mas eu vou comprar uma participação aí no seu negócio pra gente poder, eu vou colocar um dinheiro aí pra gente poder fazer esse negócio crescer. Então, aí você vai ter que se perguntar, o BDC está investindo em renda, valorização de capital ou uma mistura dos dois, que pode acontecer. Tem muitas BDCs que elas meio que fazem os dois. Às vezes o cara tem ali 20%, 30% investido em capital nas próprias empresas mesmo, né? Tipo assim, comprou ali algumas participações nas empresas e, sei lá, tem uns 80% ali emprestado para outras empresas, né? Você tem que observar se ela está investindo em empresas que estejam no estágio inicial ou já entrando para uma fase mais avançada, né? Isso aí, essa questão aqui é só para explicar os tipos de BDCs que a gente pode enfrentar, mas isso também tem um pouco até de análise da BDC, né? A gente vai fazer um post aqui sobre os indicadores que a gente precisa de usar para analisar fundamentalmente, né, uma BDC, né? Então a gente vai lançar um próximo post aí sobre esse tema aí. Eu já estou até trabalhando na escrita dele ali. Eu já acompanho o BDC já há um bom tempo e estou começando a entrar agora para valer nas BDCs, né? Então, não tenho nenhuma ainda na carteira. Na verdade, a partir desse mês eu comprei 2, né? Vou sair no post aqui também, que eu explico todo mês. Eu faço uma postagem mostrando as minhas compras, né? O que eu comprei aqui no blog, na minha carteira. Boa parte dos meus investimentos, eles são compartilhados de forma pública com o pessoal aqui. Então, esse mês, provavelmente, eu vou lançar aí as minhas 2 primeiras BDCs que eu coloquei na carteira, né? Mas a gente tem esse post aqui que é indicadores fundamentalistas para análise de banco, né? Ele também pode ser encontrado aqui caso o tempo vai passando. Você viu esse vídeo aqui, já tem 3 anos que eu lancei o vídeo. Aqui nessa parte de primeiros passos aqui do nosso blog, ó, nesse bannerzinho, ele sempre vai estar aqui, ou o banner vai mudar de figurinha, mas esse item aqui sempre vai estar aqui por perto, né? Se você rolar aqui para baixo, você vai ver que tem aqui, ó, iniciando os investimentos. A gente tem uma análise, eu explico um tópico sobre análise fundamentalista de empresas, né? Que é um post, tipo assim, com todos os indicadores que você precisa para analisar uma empresa, entendeu? O que você precisa de olhar, quais os indicadores ali para analisar essa empresa. Enfim, tem vários assuntos aqui. A gente fez um de seguradora e a gente tem esse aqui de banco. Banco é um universo completamente à parte, né? E aí esse artigo aqui pode te ajudar bastante a entender, o que eu preciso para analisar um banco? Você precisa de analisar o Net Interest Income,
Você precisa de analisar a margem bancária, você precisa de ver a provisão de crédito duvidoso, precisa de ver o índice de depósito dele, o rating de depósito dele. Enfim, tem vários indicadores, a gente vai tratar aqui nesse post aqui sobre esses indicadores de banco. Esse post, ele pode servir, vamos dizer assim, de introdução para você entender uma BDC, beleza? Por quê? As BDCs, elas têm muito capital emprestado, então, como eu falei no começo, é como se fosse um banco, só que um banco voltado para pequenos negócios, entendeu? Então, se você quer começar a se aprofundar e tal, é fundamental que você dê uma lida nesse nosso post sobre indicadores de análise para bancos, né? Ele vai te dar uma boa introdução, ok? Então, assim, só para a gente poder entender melhor, isso daqui vai ser mais aprofundado depois na hora da gente fazer a nossa análise qualitativa da nossa BDC. Eu sempre, em todos aqueles posts que eu mostrei para você, eu falo, análise quantitativa, né? Vamos olhar os números, né? Porque o pessoal, muitas vezes a galera começa tipo assim, não, vamos analisar só os números. Eu sou do cara que eu foco mais na análise qualitativa, porque os números, cara, eles não são um reflexo da qualidade, é o contrário, a qualidade do negócio é que vai refletir nos números. Se a empresa tiver uma qualidade ruim, os números dela ali, na análise fundamentalista, não vão vir muito bem. Então você tem que ir na fonte do negócio, entender aquela fonte. Então a gente vai precisar de compreender a análise qualitativa dessas BDCs e esses pontos aqui eu só estou fazendo um spoiler aqui, mas vão ser essenciais, né? Que é você entender se está investindo no começo ou no final, se o tipo de perfil dela e se ela é uma BDC, né, específica de um segmento. Você vai ver algumas BDCs ali que os caras têm, sei lá, uma quantidade muito grande investida em empresas de software. Vai ter outras BDCs que são destinadas para empresas de como é que fala aquele negócio? De pesquisa científica, né? Pô, me fugiu o nome, biomedicina. Acho que é biomedicina mesmo, né? Biomedicina não, é biotecnologia. Rapaz, quase confundiu. Biotecnologia. E vai ter empresas que são BDC focado em varejo, enfim, vai ter vários outros tipos de negócio de BDC. E aí você precisa de entender se essa BDC ela é específica de um nicho ou ela é bem diversificada. A gente vai falar sobre esses pontos, mas isso aqui é só para vocês compreenderem um pouco do perfil, né, de uma BDC aí na Bolsa de Valores, né? Essas BDCs, elas são operadas na Bolsa, né? Elas têm um código, você consegue ir lá e comprar esse código, né? Qualquer um compra, sim, não tem restrição, não precisa de ser um investidor qualificado, nada do tipo. Você vai entrar lá, vai bater o código, vai analisar, vai ver se é aquilo mesmo que você quer, compra e espera os dividendos. Qual a característica dessas BDCs? Elas têm um yield absurdo, meu amigo. É bem maior do que os dos REITs. Obviamente que quanto maior a sua possibilidade de retorno ali de yield, né? Maior vai ser o seu risco também, né? Então, você precisa de ficar ciente dessa questão também, que elas são um ativo, assim, mais arriscado. Eu acho que depois do trader de valor ali na minha carteira, né? Na minha mix de produtos ali que eu tenho investido, né? Acho que as BDCs vão ali, trader de valor e as minhas BDCs logo embaixo, né? São um risco carregado maior, né? E aí, galera, tem um outro ponto legal, que é a questão que elas são isentas de imposto. Por isso que elas pagam bastante dividendo. Se você for ver um yield de uma BDC, ela costuma girar em torno aí de entre 8% a 14%, 16% de yield. Então, é um yield bem interessante. Para você comprar um REIT hoje com 8% de yield, esse REIT ele tem que estar com algum probleminha. O balanço dele tem que estar com alguma coisinha ali, um risco intrínseco ali para você... Você pode até ganhar, né? Igual, eu tenho REITs aqui na minha carteira. Se eu não me engano, acho que o pessoal da Gladstone, né? Eles estão aí mais ou menos com 8% de yield, mas é um REIT com risco grande, entendeu? Então você consegue, você acha, mas você vai ter um risco um pouco maior. E aí você vai observar que isso daí é uma BDC normal, cara. Não é uma BDC arriscada de 8% a 10%, a 12%. Vai ter umas BDCs lá com 16%, com 17% de yield. Aí já começa a entrar naquela nuvem do Gladstone, do REIT Gladstone lá, o Good, que é meio que já uma nuvem mais cinzenta, uma região mais cinzenta, mais arriscadas da BDC. E aí você vai trabalhando em cima daquilo. Põe umas BDCs mais tranquilas, põe umas BDCs intermediárias, põe umas BDCs mais arriscadas. Você tem que ir mixando nesse estilo também. Mas o ponto aqui é que 90% da renda tributável
deve ser que deve pagar pelo menos 90%. É parecido com os REITs, né? Tem que distribuir 90% da sua renda tributária e pagar 98% da sua renda de investimento para evitar impostos especiais de consumo. Então, ela é uma empresa que tem um histórico baixo de pagamento de imposto e a gente tem que se aproveitar disso enquanto existe. Pode ser que um dia acabe. Mas até lá, meu amigo, não se preocupa muito com isso não. Vamos comprando aí e vamos sendo felizes, né? As BDCs, elas têm duas características também. Elas podem ser gerenciadas interna ou externamente. Eu peguei um exemplo aqui de a maior BDC que a gente tem hoje no mercado, a nível de valor de mercado, é a Ares Capital Corporation. Essa galera da Ares, eles são uma BDC gigantesca, né? A nível... Não estou falando que é a melhor, tá, galera? Não confunda tamanho de mercado com o melhor, né? Então, isso aí é bem, bem primordial, né? Mas, enfim, isso aqui é só para vocês entenderem. É uma BDC que ela é gerenciada externamente, né? Então, você vai ter ali uma BDC que é internamente, o corpo de funcionários dela já pertence à própria BDC. Ele não é uma empresa de fora que vai fazer esse gerenciamento. Existe as duas? Existe. O que é mais comum? O mais comum hoje que você vai se deparar é com a gerenciada externamente, né? Então, e aí eu vou te explicar, talvez isso aí poderia a gente fazer um videozinho curto um dia para a gente aprofundar sobre essa questão de gerenciada internamente e externamente, e aí a gente fala um pouco melhor. Mas o importante aqui hoje é você entender isso aí, entendeu? E a gente meio que usou essa nossa Ares para poder, vou usar ela aqui, algum exemplo aqui para trazer para vocês, tá bom? Só para vocês terem uma noção. Inclusive, eu comprei essa Ares esse mês, comecei lá no topo, pegando assim a maior, que não quer dizer que a maior tem menos risco, né? Mas você tem mais informação, geralmente essas maiores trazem um relatório mais detalhado. Então, para quem está começando ali, tentando conhecer melhor esse mercado, vai se aprofundando em cima disso. Estou falando com vocês, trocando uma ideia aqui que já tem, tipo, o quê? Desde que eu comecei a estudar BDC, foi no finalzinho do ano passado, então eu estou esse ano todo dando uma estudada nas BDCs, e aí cada vez eu descubro uma coisa nova, mas eu também não sou especialista em BDC. Talvez quando você esteja daqui a, 5 anos, 7 anos assistindo esse vídeo, talvez eu já tenha uma bagagem maior de BDC, mas a gente vai atualizando esses conhecimentos aqui ao longo desse blog. Esse blog aqui, galera, é tipo assim, é muito uma história pessoal minha. Eu vou aprendendo com as coisas e vou trazendo aqui pra vocês. Esse aqui é o maneiro. Tem gente que gosta disso, né? O cara gosta, tipo assim, pô, eu quero descobrir junto com esse cara o mundo da renda variável e construir junto com esse camarada doidão aí, que no caso sou eu, a minha carteira de investimento. O cara às vezes gosta disso, entendeu? Então acho que é isso aí. Por isso que a gente tem esses 29 milhões e vai bater 30 milhões até o final do ano. Acredito que sim, hein? Com certeza deve bater. Então a gente falou sobre esse ponto. Agora, um ponto negativo. As BDCs, cara, por elas distribuírem 90% dos dividendos, elas não são uma empresa que vai te dar um crescimento de valuation muito alto. E isso daí pode ser interessante. Tem um post até que eu coloquei, porque o cara que quer aposentar visando uma renda passiva, né? Esse artigo aqui é muito bom. Dividendos e sua importância. Ó. Deem uma olhada nesse artigo, tem um vídeo aqui no final. Assiste esse vídeo que você vai entender a importância de você compor sua carteira com ativos que te transmitam essa renda passiva. Beleza, você não vai ter um valuation, tipo assim, seu patrimônio não vai dobrar de um ano para o outro. Não vai acontecer isso com uma BDC. Não tem isso, entendeu? Se vocês forem ver o levantamento que eu coloquei aqui, ó, o valuation dela, raros momentos ali, bate o pico ali de 110%, cara. É muito aquela linha reta. O negócio deles é renda passiva, eles só querem distribuir. Se o cara já tá na renda, pô, tô perto de chegar na minha independência financeira, pô, já começa a socar nesses ativos aí, porque esses caras vão te dar uma segurada ali quando o mercado tiver em queda, porque eles tendem a ter uma renda passiva ali, entendeu? Para você. E aí, é o que eu expliquei no vídeo. Quando o mercado está em queda, se você está trabalhando só com valuation, eu comprei uma ação aqui que não distribui dividendo, eu vou vender ela quando eu tiver aposentado. Beleza. Se você vende 100 ações agora no bull, quando tiver no bear e tiver na crise, você vai ter que vender 150 dessas ações. No final
200, 300 ações daquela para pagar suas contas, porque as contas continuam vindo a mesma. Você não diminui sua conta de combustível, de supermercado, porque a bolsa caiu. Não tem isso. Então você vai ter que liquidar mais ações. No final, você vai acabar como o meu vizinho. Eu até falei lá naquele post que aconteceu com um fatídico meu vizinho lá na Alemanha, que o cara tem que voltar para trabalhar, meu amigo. E aí, cara, esse é um ponto do BDC positivo a longo prazo, na ponta final, né? Mas que enquanto você está nesse projeto de construção do patrimônio, pode ser que não seja interessante para alguém. E aí é o que eu falei com vocês lá no começo do vídeo. Eu falei, você precisa de entender o seu perfil. Pô, você é um cara que... Pô, pra mim tá tranquilo, eu quero receber o meu dividendo ali e não tô preocupado muito com a valuation do meu ativo. Eu sou esse perfil, eu quero ali o meu dividendo e tal. Óbvio que eu sempre busco, né, um dividendo crescente, porque eu já expliquei isso aqui no blog, né? Pô, galera, não adianta você comprar só pelo yield, não vá nisso aí que você vai... a carteira é um mix de vários produtos, não vai entupir só de BDC e achar que vai arrebentar a boca do balão, você vai se ferrar. É importante você ter ações ali que sejam de crescimento de dividendo, e isso vai te trazer um poder muito grande lá quando você estiver aposentando, porque esses ativos, eles não têm um perfil de... As BDCs, né? Eles não têm um perfil de crescer esses dividendos. Eles costumam pagar ali... O que acontece? A BDC, ela costuma ter um dividendo fixo, que ela paga ali, às vezes, pô, todo mês, às vezes trimestre, depende do tipo de BDC. E você vai ter alguns dividendos especiais, né? Às vezes 2 ou 3 dividendos diferentes especiais que elas lançam, que dá um up ali. Então você vai ver, às vezes tem um ano que sobe dividendo, e tem um ano que cai, mas... Aí você vai ter que fazer essa gestão aí e essa análise, beleza? O ponto aqui é esse aí, galera. É um ativo que não vai fazer seu patrimônio triplicar de valor, dobrar de valor. Ele é bem aquele arroz com feijão mesmo, mas é um cara que vai te trazer um yield interessante, um retorno já interessante a curto prazo de distribuição aí desse patrimônio que você foi investindo, né? Bom... Ele tem alguns riscos, né? Eu falei aqui do risco da taxa de juros, porque muito desses ativos da BDC tem uma parte que é investida em capital? Tem. Mas a grande maioria ali, vamos dizer, das BDCs, elas são mais investimento em dívida, né? Você vai comprar uma dívida que ela fez, que ela está recebendo de alguém, né? Ela fez essa dívida com alguém, aquela pessoa está pagando juros para ela ali, você vai lá e quando você compra uma BDC, é como se estivesse comprando essa dívida, entendeu? E pode acontecer da taxa de juros subir muito, e aí você vai ganhar um bom dinheiro, que é o que está acontecendo agora. As BDCs, na verdade, a galera que comprou lá atrás, né? A galera que comprou lá atrás, comprou barato aqui, ó. Você vê como é que as BDCs em 2023, aqui, ó, para 2024, deram uma subida gradativa. Isso daqui que vocês estão vendo aqui é o crescimento das taxas de juros. As BDCs estão muito bem agora, porque as taxas de juros estão altas e tal. Quando essas taxas de juros caírem, as BDCs vão fazer isso aqui. Se você perguntasse comigo assim, Viver, esse é o melhor momento para se comprar uma BDC? Não é. Se você fosse analisar a nível de cotação, era talvez melhor você esperar a taxa de juros cair, porque ela vai baixar o preço. Mas também, quando cai a taxa de juros, meu amigo, cai o preço, beleza. Mas vai cair também o rendimento, porque ela vai receber menos juros. Então, se você tinha uma taxa de juros, sei lá, de 5%, agora caiu para 1%, por exemplo. Pô, você vai ganhar menos juros daquele empréstimo que você fez, entendeu? Aí a gente tem que tentar arrumar uma mágica ali, né, vamos dizer assim, porque se você tem uma redução da taxa de juros, você vai reduzir menos, mas em compensação, quando você cai a taxa de juros, é mais gente buscando dinheiro, porque a taxa caiu, o pessoal falou, pô, agora quero investir, me empresta dinheiro, pá, agora eu consigo pagar. Então, você tem um aumento. E aí você tem que achar uma BDC que se equilibre. Mas a taxa de juros, ela é um ponto importante ali, negativo, vamos dizer, ou talvez positivo, para uma BDC. A BDC costuma se aproveitar desses momentos que a taxa de juros sobe, né? Mas se a taxa de juros se mantiver elevada por muito tempo, isso acaba não sendo interessante, porque é o que eu falei. Beleza, você vai ganhar menos, você vai ganhar mais, aliás, perdão. Você vai ganhar mais porque a taxa de juros está maior. Mas, em compensação, você vai ter menos pessoas, menos empresas, né? Menos startups querendo pegar dinheiro contigo. Fala assim, pô, me empresta uma grana aí, me empresta um dinheirinho aí. Você vai ter menos startup querendo sair contigo porque a taxa de juros está mais alta. Então, esse momento de subida, se durar muito tempo, acaba sendo um pouco complicado para uma BDC. Beleza? Deu para entender esse conceito aqui? E o outro ponto, né, de risco são o calote dos tomadores, né? Pode acontecer.
Pode acontecer dos caras não pagarem. Por quê? Qual é o ponto? Geralmente um banco, ele pega muita coisa pô, você pega uma empresa de software, né? Sei lá, uma startup de software. O cara não tem patrimônio. Como é que o cara consegue pegar uma grana no banco? É mais difícil, né? Porque geralmente você vai lá, você já tentou ir lá pegar grana no banco? O banco fala assim, beleza, bicho. Qual a casa que você pode deixar aqui atrelada para mim poder te emprestar? Você tem algum patrimônio? Você tem alguma coisa aí física, né, que eu possa transformar em dinheiro se você não me pagar? Geralmente é isso. O banco tem uma exigência muito maior, né? Então, quando você tem uma empresa que, se você pega aí essas biotecnologias, software, que geralmente é mais o nicho das BDCs, né, que elas não conseguem atrelar um imóvel, não conseguem atrelar um maquinário, alguma coisa assim desse tipo, de valor agregado mais alto, né? É mais complicado para o banco fazer essa análise. Aí elas acabam recorrendo a uma BDC. Então o risco de calote de uma BDC é muito maior do que o risco de calote de um banco. E isso você tem que ter na cabecinha aí na hora de você investir. Quando a gente for fazer o post sobre análises e tal, ou talvez a gente possa falar um pouco sobre as questões dos riscos aí, que realmente são bem perigosos mesmo, né? E aí a gente tem alguns truquezinhos, vamos colocar assim, né, pra gente ficar acompanhando, né? Isso aqui, só para vocês terem uma ideia, ó, vamos pegar a Ares aqui, né? Quando eu falei com vocês, ó, 24% dela tá ligado no setor de software, entendeu? E ó, Healthcare Services, 12%. Então é uma empresa assim, é diversificada? Não vou falar que é muito diversificada, mas ali tá no meio termo ali, não tá muito concentrada. E aí aqui a gente fala sobre essa questão de ficar atento aos níveis de empréstimo, né? Então você vai precisar de dar uma olhada nessa questão aqui, ó, First Line Senior, que é tipo assim, esse First Line Senior, eu quero falar sobre isso num post, eu vou te dar um spoiler aqui, né? Mas essas linhas seniors aqui, quando o inquilino ele fica devendo, né? Tipo assim, deu calote, não consegui pagar, aí vai para a justiça. Quem recebe primeiro o dinheiro quando é liquidado o patrimônio daquele daquela pessoa que pegou a grana, né? Quando é liquidado aquele patrimônio, quem recebe primeiro é essa galera aqui, ó. Entendeu? É a galera que tem a First Line Senior. É a primeira linha de crédito. Então, eles pagam primeiro esses caras, depois eles pagam e por aí vai descendo. Então, você precisa de analisar para ver qual é o percentual de linha sênior. Quanto maior first for, melhor. Aí, se não tiver uma quantidade maior, você vai olhando pela segunda linha. Então, ele paga primeiro esses aqui do first, depois o segunda linha sênior e aí vai indo. Então, isso é importante você analisar. Cara, a Ares, ela nem é assim a top nesse quesito de qualidade de linha de crédito. É como eu falei, eu tô conhecendo, tô me aprofundando, comprei os caras ali, mas assim, se eu falar, é a melhor BDC que você conhece, não, tem outros BDC que eu tô acompanhando, que eu tô analisando, que tem fundamentos melhores do que a Ares, mas é aquilo, né? Os caras são gigantes, né? Então a gente tá dando aí uma pegada primeiro nisso aí, né? E a questão geográfica, né? Isso aqui, beleza, tem um impacto de tudo tal, né? Porque, sei lá, passou um furacão lá em Miami, as empresas foram tudo destruídas, complicou, entendeu? Alguma coisa assim do tipo. Então, diversificação é interessante geograficamente, mas eu nem, vamos dizer assim, não é uma questão muito criteriosa para mim nesse caso, não, né? Então é isso, galera. Acho que deu para vocês entenderem aqui mais ou menos, né, o que é uma BDC, qual o propósito dessa BDC, como que a gente ganha dinheiro, né? Então você vai emprestar aquela grana, vai ganhar uns juros, ou às vezes você vai comprar um capital de uma empresa, a empresa vai ser valorizada, você vai vender depois e vai ganhar uma grana. Então é muito disso. O risco, né, que são empresas são fundos, né, com risco maior do que um REIT, por exemplo, né? Que o REIT, querendo ou não, vamos supor, sei lá, beleza, eu comprei no REIT, as ações despencou. O cara ainda tem um imóvel, né? Você ainda tem um imóvel físico ali, que o REIT, no pior das hipóteses, pode liquidar aquele imóvel e fazer alguma outra coisa, tentar um outro investimento, recuperar o seu dinheiro. A BDC, se o maluco deu o calote, é um pedaço de papel. É só isso que você tem do cara. E a garantia de tentar receber essas notas aqui, né? Esses empréstimos. Que muitas das vezes, numa empresa de software, é aquilo que eu falei, tipo, a minha empresa aqui mesmo, ó, o meu patrimônio é todo intelectual, não tem, é que eu tenho uma empresa de software aqui, desenvolvemos software, se eu somar essas mesas com esses computadores aqui, não dá um décimo aí do valor da empresa, não dá nem isso. Então, tipo assim, são muitos negócios que você tem dificuldade de conseguir receber esse inquilino, entendeu? Então, é um risco grande, mas, beleza, Viver,
Mas eu não gosto de empresa desse tipo, eu não gosto de negócio assim muito arriscado. Concordo, show, é o seu perfil. Mas eu acho interessante você acompanhar a nossa série aqui, apesar de você não gostar, para você pelo menos ter uma ideia, entendeu? Pô, o que é uma BDC? Pô, vai que amanhã mais para frente você muda o seu perfil. Eu, por exemplo, quando nesse post que eu fiz aqui, que eu falei sobre os investimentos em banco, né? Que eu falei sobre como analisar bancos na Bolsa de Valores, né? Que a gente consegue acessar por aqui. Se você for ver lá o meu histórico, ó, eu comprei lá atrás o HSBC, comprei lá atrás o Wells Fargo, e depois sumi. Falei, pô, não vou mexer com negócio de banco, não gosto, não deu certo pra mim e tal, não sei o quê. Mas eu continuei ali, dando uma lida, alguma coisa em um banco, analisando, fui melhorando minha análise de banco. E depois voltei com outro perfil. Então, mesmo que às vezes você, pô, eu não me encaixo, eu não gosto desse tipo de coisa. Eu gosto de um investimento mais relax, mais tranquilinho e tal. Beleza, mas vai acompanhando a nossa série aqui pra você ficar por dentro e se inscreve aí no nosso canal. E eu vou te pedir, eu não quero like, eu não gosto de like, você sabe que tipo, já desisti desse troço. Eu vou te pedir que você pegue esse vídeo e mande aí no seu grupo de colegas. Manda aí pra uns 3 ou 2 amigos seus pelo menos. Manda pra esses 3 coleguinhas seus aí, falando, ó, dá uma olhada nesse negócio que esse doidão tá falando aqui de BDC, ó. Vê se você acha interessante. Você já sabia sobre isso? Você sabe o que é uma BDC? Manda aí pra 3 amigos aí, vai me ajudar mais do que você deixar um like. Não precisa nem de deixar like. Escrever eu falo só pra você ficar por dentro, mas o mais importante do que escrever no nosso canal é você se inscrever aqui no nosso blog, beleza? Então é isso, galera. Na verdade aqui nem tanto blog, né, cara? Eu sou muito mais ativo aqui no Twitter. Então, pô, eu não quero entrar ali todo dia, mas quando sair alguma coisa eu quero ver se saiu. Se você quiser meio que acompanhar pelo Twitter, toda vez que sai um post aqui no nosso blog, eu mando lá no Twitter uma tweetada, com link você já um acesso direto também. Quem acompanha lá no Twitter tá por dentro, mas coloca aí no seu favorito o blog para você ir acessando, que tem muito conteúdo, galera. Tem muita coisa. O blog tem bastante coisa aí que dá para você, ó. Tem desde 2014 aqui, ó. Ó, se eu tivesse investido nas BDCs lá, hein? Será que eu tava rico? Não, enfim, tudo seu tempo, né? Mas vai acompanhando a gente aí que a gente vai explicando as BDCs, vai se aprofundando mais sobre elas. Eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu, galera.